plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou em turno único o projeto de lei do governador Romeu Zema, que traz a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2026. A LDO é aquela que dá o norte orçamentário para o governo. A proposição vai nortear a elaboração do orçamento estadual para o próximo ano. Tadeu Leite, presidente da Assembleia, comentou sobre as renúncias fiscais, um ponto importante da votação de hoje. Vamos ouvir o deputado Tadeu Leite. Perseguir, claro, né, o equilíbrio das contas de Minas Gerais e em todos os cenários. Existe uma discussão, por exemplo, sobre as renúncias fiscais no Estado. Eu, particularmente, sou a favor das renúncias, mas não sei se precisávamos de tantas renúncias como nós temos, por exemplo, no Estado. Nós subimos nos últimos anos de 5 para 21, 22 bilhões de reais de renúncias. Repito, são fundamentais até para a atração de empresas, gerar emprego e renda para o Estado de Minas Gerais, mas acho que essa é uma discussão que tem que ser feita de forma clara. O próprio governador já foi a público dizer que vai, né, demonstrar quais são essas renúncias que acontecem no Estado de Minas Gerais. O governo federal está fazendo uma discussão sobre isso também. Então, eu entendo que qualquer discussão que se possa fazer para a gente tentar equilibrar, né, as despesas e a receita do Estado de Minas Gerais é fundamental, e é isso que a Assembleia trabalha e persegue diariamente em todas as oportunidades que nós temos para ajudar, obviamente, o governo do Estado e, consequentemente, a população de Minas Gerais. Eu sempre falo que todas essas discussões que nós estamos fazendo, especialmente o Propag, porque cada bilhão que a gente consegue tirar de juros significa mais investimento em estrada, em educação, em segurança, em saúde, e nós sabemos que a gente precisa, e precisa muito ainda, especialmente no interior do nosso estado. Então, o desafio e o trabalho que a Assembleia faz é sempre para perseguir melhorias para a população através dos seus serviços públicos. Olha, o deputado Tadeu Leite também falou sobre as votações que envolvem as mais importantes, que são aquelas que envolvem o Propag, que é o tema da discussão central hoje na Assembleia Legislativa. Vamos ouvir o que disse Tadeuzinho a respeito do Propag. Certamente os que envolvem ainda o Propag, né? Nós temos aí, a depender da resposta que nós tivemos do governo federal, nós vamos dar sequência nessa discussão aqui na casa. Eu repito que esse é o tema mais importante. Claro, nós temos que ter tranquilidade, transparência, mas também temos que entender que nós temos mais 2 prazos a cumprir, um agora em outubro e outro no final do ano, que é o prazo final para a gente aderir ou não ao Propag, né? O Programa de Pleno Pagamento. Eu estou em diálogo com os deputados federais, senadores, nós estamos trabalhando também informalmente, no meu caso, informalmente, para aguardarmos também a derrubada ou não dos vetos em Brasília, porque a derrubada dos vetos, porventura, se isso acontecer, ajuda muito também na discussão interna aqui na casa, porque nós estamos falando de uma média de menos 3 bilhões, é mais ou menos essa média na parcela do Estado por ano, se porventura os vetos forem derrubados lá no Congresso Nacional. Então eu reputo como fundamental para Minas Gerais, e é por isso que fui junto com o governador Romeu Zema em Brasília, trabalhar para a derrubada desses vetos. Então, eu acho que nós temos que, pelo menos nas primeiras semanas de agosto, aguardar um pouco esse desenrolar. O que eu estou sabendo, e obviamente isso não é uma informação formalizada, é de que nas primeiras semanas o Congresso deve analisar esses vetos. Então, acho que isso é uma pauta importante para a gente aguardar, para dar sequência aqui ou não nos projetos. Porque isso vai mudar muito a equação que nós podemos fazer aqui sobre a questão dos 20%. A depender se os vetos caem, talvez os 10% comecem a valer a pena para o Estado. Então, acho que nós temos que aguardar um pouco exatamente, enxergar o cenário total. E qual que é o cenário total? Espero eu, com a resposta do governo federal, no que eles têm interesse e quanto que vale a Codemig, e uma resposta final sobre se os vetos foram ou não derrubados. Acho que isso é uma resposta fundamental para Minas Gerais. A fala do deputado Tadeu Leite é muito serena, muito objetivada. É interessante lembrar que se caem os tais 20%, derrubada do veto de Lula, os 10% já estariam preenchidos de sobra com a Codemig. De sobra. Há quem diga, inclusive, que a Codemig só ela chega aos 20%. Chega aos 20%. Verdade. Então, não tem ainda o valuation da companhia, foi feito aí há algum tempo atrás, mas ainda o BNDES é que tem que formalizar esse valuation, para a gente poder saber quanto a Codemig vai valer no total da dívida do Estado de Minas Gerais para com a União. Mas aqueles que acompanham mais de perto, que fazem as contas, dizem que provavelmente só a Codemig atinge os 20% necessários até agora para diminuir esse principal da dívida e tendo um impacto direto no serviço. Porque hoje é escorchante o que se cobra, é IPCA mais 4%. Faça você aí uma conta de qualquer dívida que você contrair, com IPCA mais 4% é agiotagem. Então, a possibilidade de baixar para isso, para IPCA e zero, IPCA mais zero,
para poder dar um nível civilizado para o pagamento dessa dívida, porque o correto seria a União rever essa dívida. O correto, se houvesse correção, se houvesse disposição para falar em correção, seria a União entender que os estados que contraíram tais dívidas o fizeram numa outra realidade, foram impactados por exemplo, Lei Candir. Impactados, né, Paulo? Assim, eu acho que isso a gente já até discutiu, desculpa te interromper. Não, fica à vontade. Mas é revoltante, na minha opinião, a história dessa dívida, né? Eu sei que não tem espaço, inclusive jurídico, técnico, para discutir a origem dela, mas é revoltante porque a gente sabe o que foi a Lei Candir, o que foi as desonerações e o elevado prejuízo que o Estado de Minas Gerais teve decorrente dessas questões políticas que ocorreram no passado, também referente à própria Lei Candir, como a gente já cansou de comentar aqui no Talks. Então, por conta, na minha opinião, Paulo, desse histórico perverso que sofreu o Estado de Minas Gerais, a estrutura desse Propag tinha que ser muito melhor ainda delimitado. Mas foi o que chegou, eu acho que a gente está caminhando muito bem. E uma fala do presidente da Assembleia, que na minha opinião é muito importante, que tem ligação um pouco com isso, mas é quando comenta da redução de 73% do déficit do Estado comparado com o ano de 2025. Então, a lei orçamentária para o próximo ano está prevendo essa redução de 73% de déficit do Estado de Minas Gerais. Isso é muito importante para mostrar que o Estado está caminhando, as contas estão sendo muito bem administradas e mais, a Assembleia de Minas Gerais tem feito um papel muito importante nesse diálogo com o Executivo, pensando no desenvolvimento e no resultado prático de todas essas políticas para a população mineira, né, Paulo? A condução do deputado Tadeu Leite à frente da Assembleia foi quem facilitou um pouco esse diálogo. Tadeu está se revelando, sombra de dúvidas, né, Paulo? Quando um se político compara hábil, com as outras presidências da Assembleia, né? Ele está se revelando um político muito hábil mesmo, uma habilidade incrível para lidar, inclusive com uma pressão muito grande, porque a gente sabe que quando se discute Propag, se discute federalização, privatização, há uma pressão muito grande das corporações dentro da Assembleia, em cima dos deputados. E o deputado Tadeu Leite tem conseguido conduzir isso numa facilidade enorme, com uma habilidade enorme.